Se o Estado, o aparelho de investigação do Estado, ele não tem eficiência de produzir os resultados num tempo razoável, você não pode colocar isso nas costas do indivíduo, né? Aqui no Brasil a gente vê pessoas presas por preventivo 1 ano, 2 anos. O direito não é instrumento de perseguição, não pode ser. O direito penal não pode ser instrumento de extravasamento de paixão política e ideológica. Pessoal, questão de prisão preventiva, um caso emblemático aqui. Anderson Torres, que foi ministro, foi secretário de Segurança do Distrito Federal, né? Delegado da Polícia Federal, que foi preso no dia 8 de janeiro. Lembra, ele estava nos Estados Unidos, voltou, apresentou-se voluntariamente às autoridades e teve a sua prisão preventiva decretada no dia 8 de janeiro. Mas estamos no dia 11 de abril, mais de 90 dias preso. Gente, vamos lá, prisão preventiva. O que é prisão preventiva? Ela é para prevenir a ordem pública, que está totalmente controlada, para garantir a aplicação da lei penal. Ora, ele voltou de um outro país e se apresentou voluntariamente. Isso diz muito. E para garantir a instrução penal. Ora, o aparelho de investigação estatal está totalmente controlado pelo novo governo. Ele não tem poder de ingerência lá. Pessoal, eu não estou falando aqui defendendo o Anderson Torres. Não estou entrando no mérito se ele deve ser condenado, se ele deve perder o cargo de delegado da Polícia Federal. Não me interessa agora isso, porque eu não tenho acesso aos autos para me manifestar a respeito de materialidade, tipicidade de um delito que está, de um crime, de um delito que está sendo imputado a ele. Quero falar aqui da prisão cautelar dele e de qualquer pessoa. Gente, todo advogado criminalista rala muito para soltar cliente preventivo, porque disso é conhecido, é notório que no Estado brasileiro, o Estado que eu digo, o Estado República Federativa do Brasil, seja na Justiça Federal ou nas justiças estaduais, a prisão preventiva está tendo uma certa vulgarização. Prende-se porque o Ministério Público falou indícios de que ele pode ameaçar testemunha. Por exemplo, policial. Tudo que tem investigação de policial diz assim, ele é policial, então ele vai ameaçar. Aí prende preventivamente. E aí você termina trazendo responsabilidade objetiva para aquele que ocupa a função de policial. Mas a solução você tem que demonstrar, no caso concreto, que o periculum libertatis, ou seja, o perigo da liberdade daquele indivíduo que está sob custódia cautelar, ele é real, ele é concreto naquele caso. Então eu falo que, ao que me parece, sob os fundamentos legais da prisão preventiva, esses mais de 90 dias que o Anderson Torres está lá preso, eles serviram de utilidade às necessidades da instrução processual. Gente, tem 90 dias de investigação aí, 90 dias ouvindo testemunhas, 90 dias da polícia trabalhando. Se o Estado, o aparelho de investigação do Estado, ele não tem eficiência de produzir os resultados num tempo razoável, você não pode colocar isso nas costas do indivíduo, né? Aqui no Brasil a gente vê pessoas presas por preventivo 1 ano, 2 anos. No caso do ex-governador Sérgio Cabral, que eu também não estou aqui defendendo ele, até porque ele é réu confesso. Ele é réu confesso. Mas ele tem que ser condenado e ir para um presídio cumprir a sua pena da sua condenação de sei lá quantos anos ele tem de condenação. Diz que é mais de 100, eu não tive acesso ao resultado das diversas denúncias, das diversas condenações, mas com certeza ele tem mais de 100 anos de cadeia para puxar. Que vá cumprir a pena, mas deixar o cara na preventiva 5 anos, isso é um absurdo de um Estado democrático. Isso aí denota o quê? Uma ineficiência do serviço estatal de prestação jurisdicional. Então, no caso do Anderson Torres, a nova defesa dele está fundamentando também que ele perdeu 12 quilos. Eu respeito o trabalho da defesa, eu acho que a defesa ela tem que realmente, eu acredito, trazer todos os dados, isso é relevante sim, mas eu não creio que todos os presos que perderam peso, ou então que têm parentes doentes, né? Muitas pessoas que são presas em medida cautelar, elas têm problemas familiares, têm demandas que, se você for olhar pelo lado humano, elas devem ser soltas imediatamente. Mas aí vamos equilibrar a balança. Há uma necessidade para as investigações que determinado indivíduo seja segregado, custodiado pelo Estado, enquanto o aparelho investigador persecutor do Estado
está agindo. A ordem pública foi retomada. Aquela loucura de quebra-quebra, de invasão, aquilo ali parou. A investigação avançou. Bacana. Tem perigo do Anderson Torres fugir? Poxa, ele veio e se apresentou. Então, uma razoabilidade na interpretação dos fatos leva a crer que ele não está na iminência de fugir do país. Esquecendo que é o Anderson Torres. Vamos pensar em todos aqueles que nós, advogados criminalistas, todos os dias saímos para defender. Vamos pensar naquele desconhecido, no Zé Povinho aqui, que teve a prisão preventiva decretada por causa de uma informação de uma outra investigação, passou por ele em algum momento e ele está lá na cadeia sem saber por quê. Isso acontece. Aí passa um prazo de 90 dias, a defesa vai lá e fala, gente, 90 dias que o Zé Povinho está aqui, porque o nome dele passou numa ligação, numa interceptação telefônica, alguém falou, vai lá no bar do Zezinho que ele é fechamento nosso. O bar do Zezinho é fechamento, sei lá, porque é tudo flamenguista, não tem nada a ver com a dinâmica do crime praticado. Mas aí, cata ele lá na interceptação telefônica, sai uma preventiva pro Zezinho, dono do bar do Zezinho. Aí ele tá lá, 90 dias na cadeia, sem saber, sem entender o porquê. O advogado, aí volta, né, no meu caso, aí liga pro advogado, o advogado chega lá, eu não tô defendendo o bar do Zezinho, é uma situação maior de uma empresa que negocia ativos digitais. Mas o princípio é o mesmo. Aí você chega lá, tem 2.000 páginas de relatório de conversa telefônica, e você vai tentar entender o que está acontecendo e ver que o Zezinho não tem nada a ver. Então, pelo menos a questão temporal de 90 dias, razoabilidade de 90 dias, ela tem que servir de parâmetro para você pedir a substituição da medida cautelar de prisão preventiva por uma medida alternativa. Então, nesse ponto, eu não tenho nada a favor do Anderson Torres, não tenho nada contra. Creio que na apuração das investigações, se for comprovada cabalmente a materialidade e a autoria, se for comprovada cabalmente, processo penal é coisa séria. A vida das pessoas é coisa séria. Não se brinca com a vida de ninguém. Mas cabalmente comprovado, se ele confessar, por exemplo, a punição tem que ser exemplar. A punição tem que ser exemplar. Um delegado de Polícia Federal na condição de secretário de Segurança da capital da República se envolver em planos de depredação, de ataque ao Estado Democrático de Direito, isso aí é inaceitável, independente da corrente política, de esquerda, de direita. Eu não sou petista, eu não sou bolsonarista, eu sou jurista. E posso afirmar, como uma pessoa que ama o direito, que ama estudar o direito e compreender o direito, que esse tipo de conduta por parte de um agente num cargo estatal de tanta relevância, ela é inaceitável. Mas até que isso aconteça, que seja comprovado, a prisão cautelar ela não pode ser utilizada em função de paixão política. É o Anderson Torres, eles eram golpistas, eles queriam fazer e fizeram, aconteceram, deixa ele preso. Negativo. Assim não. Na época da Lava Jato, eu questionei muito, fui muito atacado, incompreendido. Né? Nós todos da advocacia diziam que a gente era o quê? Esquerdista, defensor de corrupto, falaram um monte de besteira da advocacia. A advocacia foi atacada. Nossos escritórios aí de vários colegas sofreram busca, quebra de sigilo, tudo porque nós defendíamos o direito. Continuo defendendo o mesmo direito que eu defendi quando era contra os petistas, eu defendo agora quando é contra os bolsonaristas, que seja aplicado o direito. Deixar uma pessoa presa preventivamente mais de 90 dias sem nenhuma fundamentação real, clara, objetiva, concreta, de que a soltura dele vai criar um risco para a sociedade, isso é inadmissível, tá bom? Meu nome é Antônio Valença, eu sou advogado criminalista, jurista, eu fui servidor do Ministério da Justiça por 17 anos e digo a vocês o seguinte, o direito não é instrumento de perseguição, não pode ser. O direito penal não pode ser instrumento de extravasamento de paixão política e ideológica, ok? Faz inscrição aqui no meu canal, segue meu perfil no Instagram, vamos estar junto acompanhando essas situações à luz do bom direito.